Testando. Bom dia, povo de Deus. Hoje, 7 de setembro de 2018. Estamos nesta manhã de 7 de setembro, às 8h46 da manhã, fazendo essa live para todo o Brasil. Depois estarei jogando aí no meu canal de YouTube, canal Falando Sempre a Verdade, Francisco Fernandes. Hoje é um dia que nós deveríamos estar mais alegre, mas estamos tristes pela situação do nosso país. E eu venho falar aqui para todos os evangélicos, todos os irmãos em Cristo Jesus, todos aqueles que proclamam o reino de Deus na terra, aqueles que pregam a paz, aqueles que pregam Cristo ressuscitado, aquele Cristo que foi crucificado há mais de 2000 anos atrás para nos dar vida e vida com abundância. Eu quero nesse momento falar para todos vós. É uma manhã triste, porque tentaram ofuscar a esperança do nosso Brasil. Tentaram matar a esperança do nosso Brasil. É claro que desde quando Israel pediu um rei ao Senhor, que o reino até então era teocrático, era o governo de Deus. Desde aquela época, Deus deu direito aos homens em escolher o seu rei, em escolher o seu governador. Mas existe um grupo de pessoas na terra que não concorda. Existe um grupo de pessoas na terra que é intolerante. E eles justamente chamam nós de intolerantes, religiosos. Eles estão querendo acabar com a bancada religiosa, a bancada cristã no Congresso Nacional. Eles estão investindo nas suas ideologias satânicas, nas suas ideologias marxistas, nas suas ideologias comunistas, para que o Brasil se torne uma Cuba, uma Venezuela. Mas em contrapartida, nós sabemos que isso é uma batalha espiritual, isso é uma guerra espiritual. Isso não é uma guerra simplesmente humana, mas é uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa nação precisa ser sarada, senhoras e senhores. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja do arrebatamento, povo de Deus na terra. A nossa nação precisa ser sarada. Estamos com a nação enferma, uma nação doente. E a palavra de Deus diz bem claro lá em 2 Crônicas, o povo que chama-se pelo meu nome. É aqueles que chamam pelo nome de Deus. E essa ideologia comunista não chama pelo nome de Deus. Essa ideologia comunista quer banir o nome de Deus do cenário. Já tiraram a Bíblia da mesa da secretaria dos colégios. Está tentando tirar a Bíblia, já tiraram em alguns lugares dos órgãos públicos. E a Bíblia é a palavra de Deus.
Essa própria palavra diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles humilharem, buscar a minha face, converter nos seus maus caminhos. É nós, igreja. É nós que temos que converter dos nossos maus caminhos. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? O caminho do marxismo? O caminho do comunismo? Qual o caminho que você está trilhando? O caminho da intolerância? O caminho da escravidão? Qual o caminho que nós estamos trilhando de fato? Se o povo que chama pelo nome do Senhor se converter, se humilhar e buscar a face do Senhor, Ele diz que vai sarar a nossa terra. Mas Deus está esperando um povo que crer nele. E quem crê em Deus é a igreja do Senhor. Não é o marxismo comunista que está tentando denegrir a família e a igreja de Deus. Não é aqueles que estão querendo, a custo de qualquer coisa, que a ideologia de gênero seja aprovada no Congresso Nacional. Não são aqueles que, a custo de qualquer coisa, quer que as crianças sejam doutrinadas nas escolas, assim como eles estão sendo doutrinados nas faculdades. E Deus quer que nós levantamos a bandeira do seu nome. E hoje pela manhã, depois de um período de oração, de joelho dobrado, eu resolvi fazer essa live. Porque o inimigo das nossas almas, ele não teme. Os seus servos, os seus adeptos também, eles não temem. Enquanto a igreja teme muitas vezes, enquanto nós em particular tememos, o inimigo das nossas almas, ele não teme. E o problema do Brasil não é só um problema social, senhoras e senhores. O problema do Brasil não é só um problema econômico. O problema do Brasil vai mais além. Ele é espiritual. E com coisas espirituais nós não podemos lutar humanamente, simplesmente falando. No capítulo 10 de Efésios diz que as nossas armaduras não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Porque a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra a potestade. Nós temos que lutar contra a potestade, contra o príncipe das trevas, contra os principados nos lugares celestiais. A nossa batalha, ela é espiritual. A guerra, ela é espiritual. É uma guerra que está realmente, ela está travada no mundo cósmico, mas é uma guerra espiritual. Essa guerra está travada em todas as áreas. Está travada nas igrejas, está travada nos meios convencionais, está travada na família, está travada na política, e aonde estiver mais vulnerável, o inimigo vai ceifando vidas, porque é uma batalha espiritual. E a Bíblia diz que Satanás, ele é como ladrão, ele vem só matar, roubar e destruir. Ele vem matar vidas, é o que tem feito nesses últimos dias. Nosso Brasil está assassinando como nunca a humanidade. Estamos perdendo inocente, estamos perdendo pai de família, estamos perdendo também aquilo que deveria ser a nossa segurança. Está sendo vítima do crime.
está sendo vítima dessa ação maligna. Os nossos policiais, os nossos heróis, que estão dando a sua vida em praça pública e em todos os lugares em que eles são apanhados de surpresa. A igreja precisa pôr-se de joelho. A igreja não pode ficar adormecida como está. A igreja não pode ficar falando simplesmente em política eclesiástica, em política tradicional, política humana, secular. A igreja precisa entender que nós estamos num patamar maior. Ou se nós não estamos, nós deveríamos estar. Porque as nossas armas é poderosa em Deus. Nossas armas espirituais. Por isso a palavra de Deus diz: revesti-vos da couraça da justiça. Precisamos sim revestir da couraça da justiça, com o capacete da salvação. Aquilo que eles não aceitam, aquilo que a ideologia de gênero não aceita, o marxismo não aceita, é nós usarmos a nossa mente, usarmos o capacete da salvação, é decidir em Cristo Jesus que seguimos unicamente um Deus Todo-Poderoso. Capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhoras e senhores, cristão de todo o Brasil, o marxismo não aceita a Bíblia, a palavra de Deus. Eles não aceitam que nós seguimos o que nós temos como regra de fé e prática, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É por isso que está acontecendo no nosso Brasil, nesse 7 de setembro, o Brasil está mais triste, com um capitão do exército, futuro presidente da República, candidato à presidência dessa nação, passar esse 7 de setembro no hospital, entre a vida e a morte, cuidando da sua saúde. Falo entre a vida e a morte porque qualquer operação ela é realmente perigosa. Qualquer cirurgia ela é perigosa. Como ontem estava com hemorragia o senhor Jair Bolsonaro. Deus o guarda de uma infecção hospitalar. Deus vos guarda de uma hemorragia. Deus o guarda de uma hemorragia. Porque se isso acontecer, o quadro ele tem a tendência de piorar. Então estamos hoje no 7 de setembro mais triste, por uma pessoa que se diz militante de um partido, ter tentado tirar a vida de um homem que está querendo fazer algo pela uma nação que está na UTI. Um homem que está querendo tirar a nação da corrupção. Um homem limpo. Um homem que a justiça não encontrou nele nenhum sintoma de corrupção. Um homem ficha limpa. Mas não é isso que o marxismo quer. Não é isso que a ideologia de gênero, aqueles que é adepto da ideologia de gênero está querendo. Não é isso que aqueles que estão adepto ao aborto está querendo. Não é isto aqueles que são adeptos do crime organizado está querendo. Realmente estão querendo destruir a nossa pátria, o nosso Brasil, tornar o nosso Brasil como uma Venezuela, como uma Cuba. Mas o nosso Brasil, ele não vai ser uma Venezuela. Não,
A nossa bandeira nunca vai ser vermelha, porque eles usaram o vermelho, tomaram para si o vermelho como uma bandeira, querendo um símbolo de guerra. Mas eu vou mais além. No mundo espiritual, no mundo físico, o vermelho é o sangue precioso de Jesus Cristo. E aquilo que é de Deus, tudo que é de Deus, Satanás tenta tomar para ele. Muitas vezes as pessoas hoje que são anticomunistas não vestem mais nenhuma roupa vermelha, para não passar a ideia que está apoiando esses antideus. Mas as cores, meus senhoras, não são deles, não são daqueles que não acreditam em Deus, porque quem coloriu esse mundo foi o próprio Deus. E a cor vermelha não é a cor, não é o sinônimo de uma bandeira que tem tentado denegrir, botar de joelho uma nação toda. A cor vermelha é o sangue de Jesus Cristo. E é no poder desse sangue que eu invoco agora o nome do Senhor, que eu invoco agora um poder sobrenatural para essa nação, que a nação brasileira receba agora o poder na sua vida, o poder de inteligência, de entendimento, de sabedoria, e que nós venhamos a entender que só o Senhor pode todas as coisas. Só Deus pode livrar a nossa nação de um caos. Então nós que somos cristãos, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Já orei agora pela manhã, já orei ontem à noite pela madrugada, e eu creio que muitas pessoas têm orado ultimamente esses dias. E nós vamos orar, porque se nós buscar o nome do Senhor, como está escrito em 2 Crônica, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar o Senhor, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O nosso Brasil precisa ser sarado, senhores. O nosso Brasil precisa ser sarado, irmãos. Porque você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E nós não podemos aceitar que esse sal seja insípido ou sem sabor. Nós não podemos ser sem sabor. Nós precisamos ter realmente o poder de solução para esse Brasil. Nós temos que ter esse poder. Nós somos o sal da terra. Então, isola, deixa de lado a ideologia partidária. E vamos seguir um caminho, senhores. Vamos seguir o caminho da verdade. Vamos seguir o caminho da justiça. Vamos votar para uma pessoa que é contra a ideologia de gênero, que além dos males que elas trazem em muitas outras áreas, nós estamos batendo em uma área só, que é a área da doutrinação de crianças. Porque o comunismo sabe, se ele doutrinar a criança, eles conseguem alcançar o mundo. Foi assim que eles alcançaram na União Soviética uma parte do mundo naquela época, em que o comunismo estava na alta, com a doutrinação de criança. E tem criança hoje, em parte da área lá da União Soviética. Tem um homem hoje de 70 anos, de 80 anos, que foi doutrinado, de 40 anos, que foi doutrinado justamente no regime comunista. E é isso que eles querem fazer com o nosso Brasil. Nós já temos crianças, nós já temos pessoas hoje que era criança, hoje tem 15, 16 anos, que foi doutrinado na escola, nesse sistema maldoso, malvado,
nesse sistema diabólico, nesse sistema corrupto, nesse sistema em que nós não podemos permitir que ele continue no nosso país enquanto nós aqui vivermos. O sistema comunista é um sistema corrupto, é um sistema de enriquecimento ilícito, e nós não precisamos falar que isso é uma suposição. Não, vocês estão vendo aí, senhoras. Vocês estão vendo aí, senhores. A corrupção assolando em nosso país. E nós muitas vezes dando glória a Deus nas igrejas. Pregando, dando aleluia nas igrejas. E o nosso país sucumbido. E nós alegrando, falando língua estranha. Qual motivo, senhores? Que nós temos de ficar alegre, cantando, se o nosso país está sendo destruído. Sabe o que aconteceu em Israel? Deixa eu encerrar aqui um vídeo que eu estou fazendo no YouTube também. Estou gravando para o YouTube, para o Face, certo? Esse é o canal Falando Sempre a Verdade. Assina o nosso canal para que você possa conhecer e saber mais notícias do nosso Brasil. Não deixe de assinar o nosso canal. Vamos colocar esse canal para cima e vamos realmente juntos, unidos, ganhar a nossa pátria novamente.